Oi, amados. Bom dia. Tudo bom com vocês? Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. Esse é o Jesus Nosso de cada dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. Bom dia, queridos. Bom dia. Vamos entrando aqui na live. João, Alan, Ludmila, bom dia, Renato, bom dia, queridos. Amados, e o Jesus Nosso de cada dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Que louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do Senhor. E que, amados, sempre a gente busque a Deus em primeiro lugar. Não importa o dia, não importa o feriado, não importa a circunstância. Que a gente sempre se incline para o Senhor, amados. Que a gente sempre busque a face do Senhor, que a gente busque a Deus em oração, sempre, a todo momento, a todo instante. Que as circunstâncias não influenciem aquilo que está no nosso coração para buscar mais a Deus. Que as circunstâncias não influenciem para que a gente vire as costas para Jesus, amados. Não façam isso, porque quando a gente anda certinho nos caminhos do Senhor, não importa o que está acontecendo fora, dentro, nós continuamos obedientes a Deus. Não importa qual é o dia, qual é o feriado, nós queremos saber do nosso Senhor Jesus em primeiríssimo lugar. Bom dia, Angélica, Daniele, Elinha, Cecília, Laís, tudo bom, minha querida? Jefferson, Ludmila, Ana, graça e paz, querido Ju, Jeff. E amados, bom dia, Everton. Amados, obrigada por vocês estarem aqui nessa segunda-feira, 7 horas da manhã. Obrigada, amados. Eu amo, honro a vida de vocês e que o Senhor multiplique cada semente de tempo plantada para ouvir a palavra dele em nome de Jesus. Amados, hoje nós vamos falar sobre uma palavra que eu escutei ontem do David Leonardo. É uma honra, já é a terceira vez que eu tenho a alegria, né, de escutá-lo pessoalmente, mas nunca tinha escutado tão de perto como ontem, e foi uma alegria tão grande. Eu me senti honrada porque Deus é maravilhoso, Ele faz coisas que surpreende nosso coração, surpreende as nossas vidas. E ele falou uma palavra que tocou muito meu coração, que é a bênção continua. Então nós vamos aprofundar nessa palavra, amados, das vezes que a gente é abençoado, algo que a gente está precisando muito, sabe? A resposta vem, acontece nas nossas vidas e dali a pouco, por alguma razão, amados, a gente pensa, a gente precisa de novo de alguma coisa, de repente para outra área, de repente para a mesma área, e nós temos uma tendência a achar que Deus fez ontem, então acabou o crédito com Deus. Acabou, Ele não vai mais fazer, Ele não vai mais continuar. Então, amados, a palavra é a bênção continua, amados. A bênção continua. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é fiel para fazer. Ele é fiel para cumprir. Aquele que fez ontem, vai fazer hoje e vai fazer para sempre. Nós é que muitas vezes, amados, queremos limitar o poder de Deus nas nossas vidas. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no seu coração. Vamos falar com o nosso Deus maravilhoso, soberano em tudo que faz. Bom dia, Rubi, precioso de seu Jesus, Aderriton, Elis, Solange, Mateus, Luizinho. Bom dia. Obrigada, Angélica, querida. Pai querido, Pai amado, nosso Pai de amor, nosso Pai maravilhoso. Pai, que louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o seu santo nome. Graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Pai, nesse dia, nessa manhã, Pai. Certos, Pai, de que o Senhor está conosco, certos de que o Senhor está nos ouvindo, de que a resposta para a nossa oração vem e sempre virá. Obrigada por nos ensinar tanto todos os dias, Pai. Louvado, exaltado seja o Senhor, para que cada respirar nosso seja sempre o seu, para sua honra e para sua glória, Pai. Queremos estar sempre atentos, Pai, que as circunstâncias, Pai, jamais roubem de nós, Pai, a nossa santidade, que as circunstâncias, Pai, jamais roubem de nós, Pai, o tempo precioso que temos com o Senhor, que as circunstâncias, Pai, jamais roubem de nós, Pai, aquilo que temos de mais precioso, que é a sua doce, leve, amada
incrível, única presença, Pai. Que a gente sempre, Pai, se abasteça do Senhor, Pai. Não importa, Pai, o que está acontecendo fora, mas dentro, Pai. Que a gente te busque mais, que a gente te queira mais, que a gente te ame mais, que a gente, Pai, entenda, Pai, que o Senhor é fiel para fazer ontem, para fazer hoje, para fazer sempre, Pai. Que a gente jamais limite, Pai, o seu poder em nós, que a gente jamais limite, Pai, as bênçãos que o Senhor derrama sem medidas nas nossas vidas, que a gente jamais limite as bênçãos, Pai, achando que porque o Senhor fez ontem, não vai fazer amanhã, mas o Senhor, nós sabemos que o Senhor faz, Pai. Que todos os dias, Pai, são milagres. Todos os dias nós temos a oportunidade, Pai, de vivermos bênçãos, Pai, bênçãos nas suas asas de amor. Obrigada, Pai, porque sabemos que o que está por vir é infinitamente melhor do que tudo aquilo que um dia passou, Pai. Nós nos alegramos, Pai, e nós elevamos a nossa expectativa na certeza absoluta de que, Pai, o Senhor, Pai, é fiel, Pai, para fazer mais e mais e mais, Pai, porque nós, Pai, estamos firmes no Senhor, nós estamos confiando no Senhor, Pai, nós estamos inclinados para o Senhor, Pai, e elevamos as nossas expectativas na certeza de que nós temos uma esperança, Pai, esperança da vida eterna, Pai, esperança, Pai, que há em Jesus, que habita em Jesus, nós temos Jesus nas nossas vidas, nós nos alegramos na esperança real, na esperança viva. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada por tanto. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui presente, Pai, que essas sementes de tempo, Pai, que elas estão dedicando, Pai, a ouvir a sua palavra, Pai, que volte, Pai, de forma de múltiplas bênçãos em suas vidas, Pai, que elas tenham colheita 100 por 1, Pai, de tudo aquilo que elas estão ouvindo do Senhor, Pai, que elas tirem do papel, que elas façam, que elas pratiquem, Pai, que elas tenham colheita 100 por 1 de cada tempo dedicado, Pai, a ouvir mais sua palavra, a receber do Senhor, Pai, que cada semente, Pai, cada milenésimo de segundo, Pai, volte em forma de múltiplas bênçãos em todas as áreas da vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, nós acreditamos, nós declaramos, nós confessamos a sua palavra, Pai. A sua palavra que é vida para quem encontra, remédio para todo o nosso ser, Pai. A sua palavra, Pai, que transforma toda a nossa vida. A sua palavra que nos confronta, Pai. A sua palavra, Pai, que nos faz, Pai, renunciar, Pai, tudo aquilo que não faz mais o menor sentido, não tem o menor cabimento, Pai. Não queremos, Pai, agradar pessoas e sim o Senhor, Pai. Não queremos, Pai, falar sim para as coisas do mundo e não para as coisas do Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai, esteja sempre reinando absoluto nos nossos corações. O nosso sim é para o Senhor, Pai, hoje e para sempre, Pai. O nosso sim é para a sua face. O nosso sim, Pai, é para a sua palavra. O nosso sim é para as coisas do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso único Senhor. Não há outro como tu, Senhor. E nós nos alegramos na sua presença. Nós nos alegramos, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Pai. Nós nos alegramos, Pai, porque a sua palavra diz que a gente não precisa se preocupar com nada, Pai. Ajude-nos, Pai, a estarmos atentos. Que quando algo tentar, Pai, controlar, Pai, tentamos, Pai, às vezes ficar preocupados, Pai. Nós tentamos, por mais que o Senhor diga, não fique preocupados, às vezes nós ficamos, Pai. Nós entregamos, Pai, toda a nossa preocupação em suas mãos, Pai, porque sabemos que o Senhor diz que não é pra gente se preocupar. O Senhor já nos deu perfeita habilidade para que a gente não se preocupe, porque o Senhor cuida de tudo. Nós queremos esse grau de fé, Pai. Esse grau, Pai, que a gente tenha cada vez mais fé, cada vez mais fé no Senhor, Pai. E que a gente entenda, Pai, que o Senhor cuida de nós, Pai. Que nós lançamos sobre a nossa ansiedade sobre o Senhor. E o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor já está no nosso futuro. O Senhor já cuidou de tudo. O Senhor nos dá uma direção. E o Senhor já chegou lá, Pai. O Senhor já chegou lá. E nós só precisamos caminhar em linha reta na direção que o Senhor nos deu, Pai. Nós festejamos, Pai, a sua presença. O Senhor é bem-vindo nas nossas vidas. O Senhor é bem-vindo nos nossos corações, Pai. Obrigada por tudo, obrigada por tanto, obrigada por nos tirar de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, Pai. Obrigada por firmar os nossos pés em firmes rochas, e nossa rocha é Jesus. O nosso sim é sempre para Ele. O nosso sim é sempre para o Senhor. O nosso sim é sempre para as coisas do Senhor, Pai. Obrigada, Pai, porque a bênção continua. Exaltado seja sempre o seu santo nome. Nós entregamos esse dia em suas mãos, na certeza de que o Senhor está conosco. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo. Abba, Pai. Toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, queridos, bom dia.
Como Jesus é maravilhoso, amados. Que os nossos lábios louvem o Senhor. Que cada palavra que sai da minha boca, que seja das nossas bocas, que seja para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E, amados, eu vou ler para vocês, que o Senhor colocou no meu coração. De vez em quando Ele coloca no meu coração para ler para vocês aqui o Salmo 91. Eu vou ler para vocês, se vocês puderem fechar os olhos e se concentrar, amados. Desliga de toda e qualquer distração. De repente você está passando por alguma aflição, alguma dor, alguma ansiedade. E essa circunstância está te consumindo. Isso que está acontecendo na sua vida agora está te consumindo. E você está sentindo exausto. Amados, não se distraia. Desligue toda essa distração. Concentre-se apenas, único, exclusivamente na minha voz, porque eu vou ler para você o Salmo 91 e deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, gerar transformação, gerar vida dentro de você, acalmar essa tempestade que está dentro de você. Saiba, amados, que Deus nos convida para andarmos em paz. Em toda e qualquer circunstância, amados, nós podemos. E tudo aquilo que Deus diz que é para a gente fazer, Ele já nos deu, amados, já colocou as sementes antes. Ele já sabe que nós podemos fazer. O convite de Deus é para que a gente ande em paz, porque para a paz Ele nos chamou, amados, para vivermos em paz com a gente, com Deus, com as outras pessoas. Nós podemos viver em paz, e a paz que excede todo entendimento. Então receba essa palavra do Senhor nesse dia, nessa manhã. Pare, amados, de ficar vendo aquilo que não te edifica. Pare de ficar com um pé no mundo, um pé nas coisas de Deus. Não há mais tempo para essas coisas, amados. O chamado de Deus, o convite de Deus é para que a gente seja inteira dele, amados, dele. Não só, amados, coisas que a gente fala do Senhor. Às vezes a gente diz para as outras pessoas, eu amo Jesus, mas o nosso comportamento, as nossas ações estão completamente desalinhadas a esse amor que a gente diz que sente por Jesus. Então, que o amor que a gente diz que sente por Jesus não seja só amor em palavras, mas amor que, acima de tudo, está no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas escolhas diárias, nas nossas decisões diárias. Nós decidimos dizer sim para Jesus todos os dias. Pode ser o feriado que for, pode ser do lado de fora, amados. As pessoas estão se acabando. O salário da morte, o salário do pecado é a morte, amados. As pessoas estão se acabando, estão fazendo coisas, amados, que estão se destruindo. Mas que a gente continue firme sempre, amados, no amor de Jesus, e que a gente tenha a coragem e a ousadia para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, amados, porque nunca as pessoas vão dizer que não sabiam, que elas não foram avisadas de que Jesus está voltando, de que Jesus bate na porta do nosso coração e que aqueles que ouvem a voz do Senhor e abrem a porta, Ele entra e ceia com a gente, amados. Nós ceamos com Jesus. Quando a gente abre a porta do nosso coração para Ele, Ele ceia com a gente, amados. Nós somos salvos, nós temos a vida eterna. Que a gente sempre tenha, amados, a coragem para falar do amor de Jesus, amados, até que ninguém possa dizer, eu não sabia, eu não conhecia Jesus, nunca ninguém me falou sobre Jesus. Que a gente, amados, seja em toda e qualquer circunstância, que a gente abra a boca e fale sobre o amor de Jesus, que cura, transforma, liberta todo o nosso ser. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Nós não somos escravos do medo, amados. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós temos o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, em cada célula do nosso corpo, amados. Que o nosso sim seja sempre para Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, maravilhoso Conselheiro. Jesus, nós te chamamos. Jesus, nós te bendizemos. Jesus, nós somos seus. Que a gente sempre declare o nosso amor para Jesus. E, amados, eu vou ler para vocês o Salmo 91. Se você puder fechar os olhos e se concentrar apenas na minha voz, faça e receba essa palavra de bênção no seu coração.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amados, receba essa palavra, esse salmo, amados, que tanto nos abençoa, receba no seu coração. Em nome de Jesus, amados, você está guardado e blindado pelo Senhor. Salmo 91:9, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Descanse nessa palavra maravilhosa, nessa verdade maravilhosa. Pegue o Salmo 91 hoje ao longo do dia, declare ele em alta voz, declare, amados, declare sobre a sua vida. Tome posse do Salmo 91 para a sua vida, esse salmo de proteção, amados. Provavelmente é o salmo mais conhecido que existe, amados. Desse salmo, amados, bênçãos são liberadas, amados, quando a gente declara com o nosso coração, quando a gente crê, quando a gente recebe o Salmo 91 nos nossos corações. Você é guardado, você é protegido por Deus. Nada vai te alcançar, amados. Nada de ruim vai te alcançar. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. E vamos refletir sobre como ele começa, amados. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então, amados, você de repente está passando, como eu falei lá no início, por uma situação de aflição, de angústia, de tristeza, de solidão, está se achando rejeitado, está se achando, sabe, excluído de algum grupo de pessoas, você tá se sentindo excluído, você tá de repente falando assim, mas eu tô aqui abandonado, olha para um lado, olha para o outro, e as pessoas estão viajando, as pessoas estão aqui, as pessoas estão ali, e eu tô aqui. Amados, você está com a ilustre presença de Deus, você tá com o Senhor com você o tempo todo. Para de perder tempo e velocidade na sua vida, olhando para aquilo que o outro está fazendo, deixando de fazer. E, amados, nós precisamos também parar de ficar apontando o dedo para todo mundo, julgando, condenando todo mundo. Isso também é uma perda de tempo enorme, amados. Nós precisamos nos concentrar nas coisas de Deus, nas coisas que Deus está falando com a gente, as coisas que Deus está derramando nas nossas vidas, amados. Veja, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então, amados, o convite de hoje é para que você descanse nas asas de amor de Deus, para que você descanse no abrigo do Altíssimo, para que você descanse na certeza de que Deus te livra, Ele te cobre de honra, Ele te dá salvação, livramento, Ele te cura, te restaura, te transforma, Ele dá ordem aos anjos dele para que acampem ao seu redor e ao meu redor, amados. Então receba essa palavra de vida sobre a sua vida, amados. Declare o Salmo 91.
E, amados, o Salmo 91 já me livrou de muitas coisas, amados, porque já teve vezes, uma vez eu estava passando por uma situação desesperadora e eu me fechei, ao invés de sucumbir àquele desespero, amados, ao invés de me entregar àquele desespero e me prostrar, deitar e me prostrar e ficar ali, sabe, remoendo aquilo ali, porque às vezes acontece isso, a gente não pode deixar acontecer, amados. Às vezes tem alguma circunstância, algo que aconteceu nas nossas vidas, uma decisão errada, ou simplesmente aconteceu. E ao invés da gente combater aquilo ali com a palavra de Deus, que é assim que a Bíblia nos ensina, a gente se levantar e declarar a palavra de Deus, palavra de fé, porque vai acontecer, Deus vai fazer, nós vamos mover o céu a nosso favor, porque a gente se levanta e a gente escolhe crer em Deus, crer na palavra de Deus, que diz que Ele faz infinitamente mais nas nossas vidas. Mas às vezes, amadas, as pessoas resolvem simplesmente não declarar a palavra de Deus, não crer no Senhor, não orar a Deus, e elas ficam ali deitadas, prostradas, e elas passam a pensar só naquilo ali, se culpando por ter tomado aquela decisão, pensando no passado, ou fica ali, sabe, pensando, tem um problema, tem uma situação, ao invés de elas irem buscar no único que verdadeiramente pode tirar ela dessa situação, ao invés de ela ter fé suficiente para orar a Deus e crer que Ele ouve e que Ele vai tirar a pessoa dessa situação, não. A pessoa passa o dia inteiro pensando naquilo ali. E, amados, tudo aquilo que a gente foca, expande. Então, a gente foca naquilo ali, a gente pensa naquilo ali. E pensa no problema, pensa no problema, pensa no problema. Aquilo ali vai tomando uma proporção, muitas vezes, amados, muito maior do que na verdade é. E tudo aquilo que a gente pensa, amados, vai gerando sentimentos dentro de nós. A gente passa a achar que aquela ali é a nossa realidade. E às vezes, amados, aqueles sentimentos começam a nos guiar e a gente está indo por um lado, para um momento que não é para ir. Não é para ir para o abismo, amados. É para ir para os braços de Jesus. Então, transforme a sua mente pela palavra de Deus. E como eu estava dizendo, teve momentos, amados, momentos que eu peguei, e esse momento eu lembro especialmente. Eu lembro que eu me ajoelhei, peguei a Bíblia, abri o Salmo 91 e eu gritava o Salmo 91 e eu gritei a plenos pulmões o Salmo 91, amados. Tô rindo agora, né? Mas eu lembro do momento, eu ri, porque eu sei que Deus me deu a vitória. Mas, porque Ele dá, amados. Ele dá a vitória pra gente. Então, somente creia e a vitória chega nas suas mãos. Mas eu lembro que eu gritei a plenos pulmões o Salmo 91 e eu tava desesperada assim, mas eu tava desesperada, mas eu escolhi acreditar no Senhor. Eu escolhi tomar posse da palavra de Deus. E eu gritei aquele Salmo 91, foi com tanta força, foi com tanto vigor, foi com todo o meu ser. E eu simplesmente sabia que ia ser resolvida aquela situação que estava me desesperando naquele momento, amados. E assim foi. Porque a gente tem a certeza, amados, a gente declara o Salmo, a gente entrega nas mãos do Senhor, diz, Senhor, a sua palavra diz que eu lanço sobre o Senhor toda a sua ansiedade, e o Senhor tem cuidado de mim, que não é para eu viver apavorado, não é para eu viver com medo, não é para eu viver com desespero, não é para eu viver ansioso, não é para eu viver aflito, não é para eu viver preocupado. Então, eu quero escolher obedecer a sua palavra, então eu oro, entrego tudo nas mãos do Senhor. E eu sei que assim, o Senhor vai mover as águas a meu favor. Eu sei que assim as coisas vão acontecer a meu favor. Eu sei que, simplesmente sei, porque sei, pela fé, porque eu escolho acreditar que tem um Deus soberano que olha por nós. Eu sei que o Senhor olha por mim e o Senhor é meu Pai. Assim como está na Bíblia. Eu sei que o Senhor é meu Pai. Aos que os receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Aqueles que receberam o Senhor Jesus, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, amados. As bênçãos
já estão disponíveis. Deus já nos abençoou, Ele já liberou a bênção para todos nós. Mas a nossa fé, a nossa certeza, o nosso posicionamento diante das situações que tentam roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa fé, a nossa certeza que Deus está conosco, amados, é que vai determinar como que essa situação vai acabar. Se escolhemos nos levantar em fé, declarar o Salmo, amados. Os Salmos, o Salmo 91, como eu falei, amados, o Salmo 91, ele toca todo o nosso ser. E isso que vai fazer diferença na nossa jornada, na nossa caminhada, amados. É a certeza de que a gente vai clamar, Deus vai ouvir e vai responder. Ponto final. Ah, mas e o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Não, amados, estira esse mais, corta esse mais da sua vida. Escolha ficar com aquilo que Deus diz, com aquilo que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente clama ao Senhor, Ele inclina os ouvidos para a gente, Ele ouve a nossa oração e Ele nos tira da tribulação em que a gente se encontra. Então, se você está passando por uma situação, uma tribulação, saiba que você clama a Deus, Ele inclina os ouvidos para você, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração e Ele estende a mão e tira você de lá. Quantas vezes, amados, Deus já nos tirou de um atoleiro de lama, de um poço de destruição. E eu li esse salmo para vocês, amados, que o Senhor colocou no meu coração hoje para ler o Salmo 91. E ele me lembrou desse momento que eu falei para vocês, que eu estava em extremo desespero, amados, desespero. Mas eu escolhi não ficar deitada, ficar pensando naquilo ali. Eu escolhi me ajoelhar, me prostrar, pegar a Bíblia e gritar o Salmo 91, tomar posse de cada palavra, eu ia gritando e prestando atenção na palavra do Salmo 91. Porque ontem, como eu estava falando lá no início, eu tive o privilégio e a honra de assistir ao vivo, né, o David Leonardo, e é uma alegria, como eu disse, já é a terceira vez que eu assisto presencial, né, a palavra dele é sempre uma bênção tão grande, eu sou sempre tão abençoada com as palavras que saem da boca do David Leonardo. E ontem foi... Mas eu nunca tinha assistido tão de perto. Mas ontem foi uma bênção tão grande. Eu estava bem pertinho mesmo, segunda fileira. E eu pude acompanhar e receber e ver, sabe, amados, o mover de Deus na vida dele. E é maravilhoso. E a palavra que ele trouxe ontem foi essa. Sobre a bênção continua. A bênção continua, amados. A bênção continua. Ele falou que uma vez ele estava passando por um momento de extremo desespero financeiro. E ele e a esposa dele, eles se prostraram. Eles fizeram uma oração e eles precisavam de R$900 para completar o mês deles, para completar aquilo que eles precisavam pagar. Eles fizeram uma oração e depois ele foi pregar, recebeu uma oferta e na oferta tinha R$600. E ele ficou ali pensando, né, e agora, né, faltam 300 reais. E a esposa dele falou, vamos orar novamente. Eles oraram novamente. E o David Leonardo, naquela época, ele tinha um programa de rádio e ele disse que estava lá na rádio e chegou uma pessoa da igreja que ele tinha ido pregar e recebido esses R$600 e ele entregou um novo envelope para ele. E o pastor tinha perguntado para ele quanto que ele tinha dado de oferta para o David Leonardo, ele falou que era R$600 e ele falou, não, ainda falta uma parte. E o rapaz foi lá até a rádio, entregou esse envelope. E o David Leonardo disse que quando abriu o envelope, estava escrito assim: a bênção continua. E tinha lá os R$300 para completar o valor que ele precisava. Então, amados, por que essa palavra é tão poderosa? Porque muitas vezes, amados, nós temos a inclinação de achar, né, da tendência de achar que Deus fez ontem e que ele não vai mais fazer. E assim como David Leonardo contou esse testemunho, tenho certeza que ele tem mais centenas de outros testemunhos para contar, mas esse estava escrito no envelope, a bênção continua. Então a gente precisa tomar posse dessa palavra sobre as nossas vidas, amados, porque a bênção continua, sabe? Então, ele recebeu 600, precisava de mais R$300. E em vez dele ficar ali desesperado e, de repente, amados, falar com outras pessoas, porque às vezes nós sabemos com quem que a gente pode falar, quem é que pode ajudar a gente, de repente, financeiramente, você sabe que aquela pessoa vai ajudar. Porém, amados, tem momentos nas nossas vidas que Deus precisa
precisa que a gente confie nele para operar um milagre nas nossas vidas, amados. Nós precisamos confiar nesse grau. Fala, Senhor, eu posso pedir para fulano, eu posso pedir para fulana, mas eu não vou pedir, não é por orgulho. É porque eu quero ver o milagre do Senhor na minha vida. É porque eu quero receber esse milagre do Senhor, que eu sei que eu só posso receber se eu ficar quieta, sem pedir nada para ninguém, apenas pedir para o Senhor. Apenas ficar aqui orando, clamando ao Senhor, porque eu quero ver o milagre do Senhor na minha vida, eu quero receber, porque a sua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E eu quero, Pai, a sua provisão que chega, Pai, de todos os lados, de todos os lugares. Eu tô aqui clamando e orando ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai mandar essa provisão. Eu quero ver o milagre do Senhor na minha vida. E vai acontecer, amados. Mas se a gente abre a boca e sai pedindo para as pessoas, a gente muitas vezes perde esses momentos que esse testemunho que o David Leonardo contou, amados. Ele poderia ter pedido esses R$300 para o pai dele, para a mãe dele. Ele poderia ter pedido para outras pessoas, mas ele e a esposa, eles escolheram orar e clamar ao Senhor. E ele, inclusive, diz, que ele falou, tem certeza que tem muitas pessoas aqui que estão pensando, mas por que Deus não botou R$400 no envelope? Por que Deus não colocou R$500 no envelope? Porque ele teria R$300 para pagar as contas e mais 200. Amados, Deus muitas vezes está tratando coisas com a gente, amados. E ele faz porque a gente, para dizer que é ele que está fazendo, nós estamos precisando de 900. Ele vai mandar esse valor, amados, para que a gente tenha certeza que foi ele que foi lá, fez, tocou o coração daquela pessoa, para ele dizer, eu estou aqui, eu trago, eu dou tudo aquilo que você precisa, porque minha natureza é provedora, eu sou o provedor e você é meu receptor. É assim, amados, Deus já fez tudo, Deus já preparou tudo para nós, mas nós, para acessarmos a bênção, amados, é fundamental que a gente tenha fé. E a fé a gente demonstra orando a Deus, clamando ao Senhor. E aí, quando o David Leonardo contou essa história, esse testemunho, eu me lembrei várias vezes, amados, que Deus ouviu minha oração, que Ele me tirou de cada situação, amados. Que eu olhava para o lado, olhava para o outro e falava, meu Deus, não tem saída isso aqui. Como é que vai ser? E eu me prostrava, e orava, e declarava, e era do Salmo 13 até o Salmo 118, e Salmo 91, e Salmo 23, e eu declarava, falava, o Senhor diz que eu vou profetizar nesse vale de ossos secos, eu vou declarar, vou profetizar coisas boas na minha vida, vão acontecer, e papapá. E acontecia, e acontece, e sempre vai acontecer, amados. Assim como estava escrito no envelope que o David Leonardo trouxe essa palavra ontem, a bênção continua. Amados, a bênção continua. Nós sempre vamos depender de Deus. Sempre vai ter alguma coisa na nossa vida que Deus vai deixar aquele pontinho ali para a gente saber que a gente precisa e é dependente dele. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Jesus nas nossas vidas, amados. Então saiba que aquele que fez ontem, Ele é fiel para fazer hoje e Ele é fiel para fazer quantas inúmeras milhares de vezes você precisar. Pare de limitar as bênçãos de Deus na sua vida. Pare de limitar ao Senhor. Ai, porque Ele me abençoou lá atrás, Ele me abençoou com aquele trabalho, me abençoou financeiramente, me abençoou com aquele relacionamento, me abençoou com aquela amizade, me abençoou com aquela cura. Então, não sei como é que vai ser. Sabe, amado? Sabe, porque Ele é fiel. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Ele fez ontem na tua vida. Ele vai fazer hoje. De repente as pessoas, amados, tiveram uma bênção de cura em determinada área da vida e ela acha que então não vai ser mais curada em outras coisas. Jesus cura e liberta tudo em nós, amado. Tudo. Ele faz, Ele cura, Ele transforma, amado. Ele faz uma leitura do nosso ser todo. Vai curando, vai quebrando dentro de nós tudo aquilo que está aprisionando, tudo aquilo que está tentando tornar a gente infeliz. Ele tira tudo aquilo de dentro da gente, amados. Ele quebra e tira aquilo ali dentro de nós, amados. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E em Jesus nós encontramos o verdadeiro amor. Então, amados, a bênção continua. Qual é a bênção? Você está precisando ser abençoado em quê? Para quê? Em qual área da tua vida? Declare, grite se preciso for, como eu falei. Que eu gritava o Salmo 91 e eu descansei logo que eu terminei o Salmo. Eu gritei, descansei, porque eu sabia que Deus tinha ouvido, eu sabia que Ele ia prover, eu sabia que Deus ia me honrar, como de fato foi, e como de fato, amados, nós jamais podemos esquecer
Que a bênção continua, amados. Ele fez ontem, ele fez hoje e ele vai fazer para sempre. Deus é fiel. O que você está precisando? Contra o que você está lutando? Que desespero é esse? Que preocupações são essas que você tem na cabeça? Às vezes, amados, tem de fato alguma coisa acontecendo na vida, sim. Mas às vezes, amados, as pessoas ficam ali preocupadas e desesperadas com algo que não está acontecendo. Porque pode, se tal coisa acontecer, a outra vai acontecer, outra sei lá o quê, e eu não tô vendo solução para isso, eu não tô encontrando solução para isso, então eu acho que não vai acontecer na minha vida, e a pessoa vai remoendo aquilo ali, vai remoendo aquilo, e a pessoa daqui a pouco tá ali abatida, prostrada, ela deixa de viver, e ela deixa de fazer aquilo que mais importa, amados. Buscar a Deus em primeiro lugar, e assim todas as demais coisas serão acrescentadas. Não existe impossível para Deus. De novo, não existe impossível para Deus. Mais uma vez, não existe impossível para Deus. Não limite a Deus, amados, achando que porque Ele te deu uma grande bênção, porque Ele fez um milagre na sua vida algum tempo atrás, de repente, semana passada, e agora você está passando por alguma outra situação. E você acha que porque Deus fez lá, não vai fazer aqui. Amados, Deus é ilimitado. Ele é ilimitado. E Ele faz, Efésios 3:20, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, amados, Deus faz infinitamente mais. Escolha acreditar na palavra de Deus. Escolha declarar o salmo, escolha orar, clamar ao Senhor, porque Ele vai inclinar os ouvidos para você, vai ouvir sua oração e Ele vai te livrar. Pode ter certeza, amados, que Deus é fiel para fazer e para cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. E a Bíblia está dizendo que Ele faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais. Coloque os seus olhos no Senhor, amados. Coloque os olhos em Jesus. Não se distraia com as coisas do mundo. Não perca tempo. Coloque os seus olhos no Senhor e ganhe velocidade. Porque a nossa vida, quando a gente coloca os olhos no Senhor, a nossa vida fica leve. E quando a gente fica leve, a gente ganha velocidade. Então, que seja assim na sua vida. Coloque os olhos no Senhor. Declare, creia, porque Deus vai fazer na sua vida. E que dos seus lábios saiam testemunhos para alcançar a vida de tantas outras pessoas. Em nome de Jesus. E saiba, amados, saiba sempre que Deus tem mais, tem muito mais, muito mais, muito mais, amados. Tem muito mais para a gente conhecer de Deus, para Ele se revelar a nós. E fique com essa palavra no seu coração. Deus é fiel. A bênção continua. A bênção continua. A bênção continua. Quando você começar a achar que, porque Deus fez ontem, então, será que Ele vai agora me abençoar de novo? Você fala, a bênção continua. A bênção continua. Eu estou em paz com Deus. A bênção continua. A bênção continua. Não tem fim, amados. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de cada pessoa aqui, amados. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível por Jesus. Um beijo para todos, obrigada pela presença ilustre de cada um de vocês aqui. Muito obrigada, que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado, firmes em Jesus, firmes nas coisas do Senhor. Medite nos salmos, declare os salmos sobre a sua vida. E nos vemos amanhã. Em nome de Jesus. Amém, Angélica, obrigada, viu, minha querida? Glória a Deus, obrigada, viu? Renata, excelente dia também, Lima, Elinha, Rafaela, Celeste e Gracina.
Amém, queridos, amém. Cícera, Nilcélia, Kátia, Lê, Janine, Rubi, Precioso do Senhor Jesus, Sadinha, Rita, Ana, Verônica. É isso aí, Rubi, a bênção continua. Luana, Cícera, Daniel, Guinha, Helena, Jacira. A bênção continua, amados. Nos vemos amanhã.